Após diversas idas e vindas, muitos conflitos e incontáveis desconfortos, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, se despede hoje de seu cargo e acaba de se tornar, enfim, ex-ministro da Saúde. A mudança, por mais que me doa dizer, é sim uma grande perda. E eu digo isso porque Mandetta, por mais que tenha um passado que o condene bastante, enquanto deputado federal, por exemplo, votou a favor do impeachment da Dilma, ele votou a favor da PEC do teto dos gastos, ele votou a favor da reforma trabalhista, enfim, mesmo não sendo muito flor que se cheire, Mandetta estava alinhado com as práticas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde sobre o distanciamento físico para tentar achatar a curva de contaminação do novo coronavírus. Isso pode parecer o mínimo necessário a ser feito por um ministro da Saúde de um país, que é seguir o aconselhamento dos especialistas da mais importante instituição sobre saúde pública do mundo. Porém, entretanto, todavia, contudo, no contexto obscurantista brasileiro, tudo parece funcionar meio que na contramão do mundo civilizado e do bom senso. E mesmo um mínimo trabalho satisfatório, como foi o caso do Mandetta, desponta como um trabalho genial no meio de toda essa ignorância e no meio de todo esse desserviço que permeia os mais altos escalões do governo federal. O presidente, em suas declarações oficiais, continua relativizando a gravidade da pandemia, continua defendendo afrouxar o distanciamento físico e insiste em depositar falsas esperanças de cura dos pacientes infectados na cloroquina, que é o medicamento cuja ação para o tratamento do Covid-19 não possui nenhuma comprovação científica. Os bots, que são os seus apoiadores robóticos mais fiéis nas redes sociais, continuam a distribuir diversas fake news sobre a comprovada pandemia ser, não sei, uma espécie de plano comunista para acabar com a economia global, enfim. Carreatas de SUVs continuam sendo feitas por empresários que pedem a reabertura do comércio e que pedem também que os trabalhadores, além da sua mão de obra, entreguem a própria vida em prol do seu lucro. E esse é o preço que a gente está pagando pelo ódio anti-esquerdista que a gente plantou lá atrás. A gente alçou ao poder um conjunto de pessoas completamente despreparadas, que não possuem base ou fundamento técnico para exercer nenhuma função dentro do universo de políticas públicas do Brasil. E o pior, a ascensão desse tipo medíocre ao poder chancelou a burrice de toda uma nação. Acontece que a burrice, no meio de uma pandemia, ela paga um preço ainda mais alto, porque não tem efeito somente sobre aquelas pessoas que a destilam, mas coloca em risco também toda uma nação. Antes tido como vergonha, parece que agora a ignorância ela é exibida com orgulho. Parece ser qualidade não acreditar em livros, não acreditar em dados, em especialistas, em fatos. Essa foi a conta que a gente pagou hoje com a demissão do Mandetta por parte de um presidente negacionista, nefasto e que coloca em curso uma política genocida contra o próprio povo que o elegeu. Mandetta sai do cargo extremamente capitalizado. Ele entrou desqualificando o SUS e sai quase como o salvador da pátria simplesmente por ter mais de 2 miolos dentro da cabeça. E é aí que todos nós perdemos, porque quando o medíocre alcança status de importância social e escancara a sua mediocridade, o mais ou menos, ou então o menos pior, ele começa a aparecer boa opção. A gente nivela as nossas escolhas por baixo e não pela excelência. E essa é a ruína de uma nação, quando a gente desiste de querer ser melhor. O meu nome é Caio Blanco e eu tive que vir aqui dizer que a pandemia existe, que a pandemia é real e que se você puder, por favor, fique em casa.